Abel Fernando Moreira Ferreira, ou simplesmente Abel Ferreira, ou simplesmente o melhor técnico que a Sociedade Esportiva Palmeiras já teve. E eu me atrevo mais, para mim é o melhor técnico que já atuou no Campeonato Brasileiro. E nesses 5 anos de Palmeiras, 5 fantásticos anos no Palmeiras, de maneira justa, a Sociedade Esportiva Palmeiras fez uma homenagem para esse gênio. Vamos acompanhar tudo logo depois da vinheta. Mas antes, eu não posso deixar de agradecer a todos vocês inscritos, a você que curte, comenta, compartilha. Muito, muito, muito obrigado mesmo, de coração, tá bom? Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta. Abel, como foi a primeira vez que você entrou na nossa academia de futebol? Eu, quando entrei a primeira vez nesta academia, foi aquela primeira palavra, aquela primeira frase que eu vi. Avante palestra, estão a ver ali? Avante palestra! E foi daí que veio o grito. Muita energia, muita energia. Que orgulho teu, Abel, com a gente. Por acaso gosto daquela camiseta. Gosto, sim, senhora. 5 anos. Hoje estamos aqui em nossa casa para uma justa homenagem ao nosso treinador Abel Ferreira pelos 5 anos aqui à frente da nossa equipe. E o que foi mais fantástico, Abel, é que esses 5 anos aqui em nossa casa foi exatamente na quinta-feira passada, naquele jogo histórico. Você diz que foi um dia mágico, mas eu costumo dizer que aquele dia não foi mágico. Mágico são esses 5 anos com você, conosco aqui, com momentos fantásticos, momentos que celebramos, momentos difíceis, mas o mais importante, sempre continuamos juntos, olhando para frente, sempre querendo cada vez mais. É um misto de muitas emoções, de grandes euforias, de algumas frustrações, grandes vitórias, grandes desilusões. Eu acho que o futebol acaba por ser um pouquinho mágico, exatamente por isso, porque te provoca essas emoções. E se vos dissesse que pensava que ia durar 5 anos, estaria a mentir. Mas a verdade é que acabamos por fazer aqui uma dupla muito forte, ou se quiseres um trio, toda a estrutura do clube, mais a comissão técnica, mais os nossos torcedores, acabamos por fazer aqui um trio muito forte. Sinto uma alegria, sinto uma ambição ao mesmo tempo e uma responsabilidade muito grande em representar um clube tão grande, tão gigante como é o Palmeiras. Tem sido algo mágico que temos feito juntos e com saldo positivo extraordinário e que assim continue. Acho que não é segredo para ninguém, o verde é uma cor que eu gosto e é uma cor da esperança, é a cor da natureza, da energia e espero que assim continue. Mas uma alegria muito grande em poder fazer parte da história deste grande clube, que já o tinha no passado, que o vai ter seguramente no presente e vai continuar a crescer no futuro, seguramente. Ainda temos muitos capítulos na nossa história, Amém. Muitos capítulos, e que a nossa história seja infinita enquanto dure, segundo o nosso grande poeta Vinícius de Moraes. Em 4 de novembro de 2020, por um capricho do destino, porque naquele momento estava sendo sepultado o seu Wilson Gagliotti, o pai do Maurício Gagliotti, coube a mim fazer a apresentação de você no Palmeiras. E hoje estou ao lado aqui com muito orgulho da nossa presidente Leila Pereira para a gente comemorar esses 5 anos. Então eu vou repetir o que eu disse aquele dia para você. A família Palmeiras, Abel, está junto com você nesse trabalho. Que venham muitas vitórias, que venham muitos títulos e avante palestra. Muito obrigado por tudo. Obrigado eu, está bem? Olha, o que é que eu posso dizer e que eu me lembro? A verdade é que nesse dia da apresentação tive a oportunidade de estar com a Leila e o seu Zé Roberto. Infelizmente, por esse infortúnio,
o Presidente Galeote não pôde estar presente, mas a verdade é que nunca imaginei que esta jornada fosse tão longa, conhecendo um pouquinho o Brasil, mas também nunca imaginei a sorte que eu ia ter de apanhar um clube tão bem organizado, um clube com estrutura, um clube com processos, um clube, e falo agora da nossa Presidente, onde me dá a mim e a todo o staff todas as condições para nós estarmos só focados em desempenhar o nosso trabalho. Eu não tenho que me chatear nem que me preocupar com absolutamente mais nada a não ser dar o meu melhor na minha função. E hoje em dia é muito difícil um treinador ter uma líder como a Lela, que está contigo e sobretudo nos momentos mais difíceis. Eu estou em crer que o ponto-chave desta época foi após a derrota contra um dos nossos grandes rivais, que foi o Corinthians, e exatamente no dia seguinte receber a nossa Presidente no nosso CT, à frente de todo o nosso grupo, à frente de todos os nossos colaboradores, à frente de todo o nosso staff, e ouvir as palavras que a Lela me disse a mim e à nossa comissão, é algo que eu guardo e é algo que me inspira e que me ajuda naquilo que é a força que devemos ter, sobretudo nos momentos mais difíceis, e às vezes uma palavra certa, na hora certa, no momento certo, pode fazer toda a diferença. E eu não me canso de dizer, não é a primeira nem a segunda, já disse várias vezes, tenho 4 mulheres na minha vida que me inspiram, e sem dúvida nenhuma já lhe disse isso pessoalmente e digo agora publicamente, a Lela é uma delas. Obrigado eu é que tenho muita sorte em tê-la como Presidente, porque noutras circunstâncias, se calhar, se não confiasse tanto no nosso trabalho, no meu trabalho, se calhar já não estaria no Palmeiras. Portanto, eu tenho uma gratidão e uma estima e uma admiração muito grande pela nossa Presidente, que carrega e muito aquilo que são os valores do nosso clube. Ser sério, ser honesto, ser verdadeiro, dizer aquilo que pensa, ser correto com os nossos funcionários, ser leal com os nossos colaboradores, com os nossos patrocinadores e ajudar o futebol a ser melhor. Muito obrigado, Lela, muito obrigado, Bozzi, e seguimos juntos. É uma honra e um privilégio ser treinador desta grande família que é o Palmeiras. Avante palestra! Olha, eu vou escolher 2, se me permites. A final do Paulista, quando eu entrei em campo e vi a caravela portuguesa feita pelos nossos torcedores, esse para mim foi um dos maiores títulos. Claro que os nossos torcedores querem as taças e os troféus. Eu vejo as coisas de maneira diferente, e por isso é que eu vos digo que nunca será só futebol. É uma filosofia de vida, e ser reconhecido pelos nossos torcedores daquela maneira num país fora do teu, a mim foi algo que me impactou muito e foi dos momentos que mais me marcou. Há aqui 2 que eu não posso esquecer, isto que aconteceu na quinta-feira. Vocês viram a minha reação, foi tudo muito natural, é fruto daquilo que tem que ver com a minha natureza, de ter que responder às expectativas de todos os nossos torcedores esperam de mim. Portanto, acho que foi quase que vocês merecem, tomem, é para isto que eu trabalho, é para isso que nós trabalhamos aqui, desfrutem, vão amanhã para o trabalho com outra alegria, com outra energia, sintam-se felizes, a minha função, a minha missão foi feita, e o outro eu tenho que ir buscar, que foi a meia-final contra o River aqui em casa, um jogo também louco, depois de termos ganho 3-0 lá, e aqui em casa foi um sufoco. E eu lembrei-me tantas vezes desse jogo, nesta quinta-feira passada, tantas vezes. E vocês perguntam-me, mas e os troféus e as taças? Olha, nem das medalhas me lembro sequer. Lembro-me do trajeto, das emoções, da forma como festejamos. Eu não me consigo lembrar dos troféus, sinceramente. É algo que fica para a história, mas não é disso que eu me lembro. Lembro-me das pessoas, dos momentos, é isso que fica para mim. Isso para mim é que são os títulos. É a jornada que nós fazemos até levantar a taça, mas o que fica são as relações. Avante palestra! Que legal, que legal, que legal. Que bacana, que bacana.
Bom, o Abel Ferreira completar 5 anos no Palmeiras, ele fala muito mais coisas do que a gente imagina, né? Para um técnico permanecer, né, num ambiente tão hostil, tão imediatista, onde não existe paciência, onde não existe planejamento, isso por si só já fala o que é o Palmeiras hoje. Eu sou palmeirense desde 1974. Comecei a acompanhar melhor em 78, 77, 78. O respiro que eu tive naquele momento foi aquele time maravilhoso, comandado por Rosemiro, comandado por Jorge Mendonça, que teve aquela vitória extraordinária contra o Flamengo no Maracanã de 4-1, mas que depois perdeu pro Internacional do Falcão e a gente não conseguiu avançar. E aí depois foi uma sequência de muita canelada. Eu estava naquele jogo contra a Internacional de Limeira no Morumbi, que nós perdemos. Era a expectativa ali sair, depois veio a Parmalat, aí teve toda aquela injeção de recurso, montou aquele time maravilhoso, a gente teve 2 anos, 3 anos realmente nadando de braçada, pena que não fomos campeões da Libertadores, depois tivemos ali depois um declínio, depois montou um outro time maravilhoso e a gente veio dando canelada até chegar ao rebaixamento e tudo mais, né? Eu já joguei na categoria de base do Palmeiras, eu fiz algumas partidas pelo Dentão do Palmeiras, eu participei de um processo de peneira no Palmeiras, até quem me selecionou, eu falo com muito orgulho, foi o Ademir da Guia, e foram ali nos campos da Casa Verde. Eu lembro da estrutura, que era nenhuma, né? Eu lembro quando os jogadores de futebol almoçavam no Lorde. O Lorde era uma comida por quilo ali na Santa Cecília. Eu trabalhava na Angélica e eu comia a mesma comida, né? Os jogadores às vezes almoçavam em churrascaria também. Então não tinha controle nenhum. O jogador de máxima performance, ele tem que ter uma dieta alimentada. Então o Palmeiras veio na canelada. Apareceu o Luiz Gonzaga Beluso, que aí deu suas caneladas, mas ele formatou esse contrato com o Allianz, que para mim é uma atacada de mestre. Depois veio o Paulo Nobre, né? E aí colocou o Palmeiras nos trilhos e é o que é hoje, né? Então isso aí é um motivo de muito orgulho pra gente, né? A gente vê, poxa, o Abel é extraordinário, nossa, é incrível, mas acima do que esse significado todo, né, de 5 anos do Palmeiras, vem isso que eu tô falando para vocês, né? Que é essa estrutura toda que permite que um técnico, né, da qualidade, né, da genialidade, né, dele, da equipe dele e tudo mais, essa estrutura que faz com que a gente não perca um profissional desse, né? Que a gente consiga manter, com que a gente consiga ter paciência, né? Que a gente consiga entender em que momento está a fase desse projeto, né? Então isso aí é muito legal. Poxa, eu fiquei tão feliz por essa justa homenagem, fiquei tão feliz aí pelas palavras da Leila, que bacana, viu? Orgulho enorme mesmo de ser palmeirense, viu? E avante palestra, viu? Vamos lá que tem muitos desafios, não vamos ganhar todas, mas a gente vai ser competitivo, né? A gente tem agora, estamos aí disputando com o Flamengo, né? Tanto o brasileiro quanto a Libertadores, a gente sabe que ali são ajustes finos, a gente pode ganhar como a gente pode perder, mas a convicção nossa é que a estrutura existe, que existe uma verdade, né? Que nada é por acaso, né? Tudo é um processo muito bem montado, né? Então é isso aí. Abel, parabéns. Leila, diretoria, que prazer, que satisfação ser palmeirense.